Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo sobre comunismo na igreja. Se estiver sendo de ajuda para vocês esses estudos, não esqueça de dar aí o seu like, seu joinha, compartilhar para que chegue a mais pessoas e que mais pessoas sejam então ajudadas e eu também possa ter aqui um retorno acerca do tipo de conteúdo, dos assuntos, se está sendo de ajuda ou não para vocês. Dando início então, meus irmãos, usando aqui a escritura de 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste-se desses também. Tem traduções que falam, mas negando a eficácia dela, né, da piedade. Se você desejar ler todo o capítulo aqui para lembrar ali o contexto, mas eu tomei só esse versículo aqui, que eu vou ler alguns parágrafos que o profeta está mencionando aqui, essa escritura, que tem a ver sim com o que nós estamos falando aqui sobre comunismo na igreja, sobre esse espírito atuando na igreja. Aí você poderia pensar, mas irmão Saulo, o profeta fala que não é o comunismo que vai enganar a igreja, é o espírito anticristo, o perigo é o catolicismo, mas nós vamos vendo aqui ao longo dessa lição que todos esses ismos, eles se unem, se tornam um ismo só. E que nós estamos vivendo num tempo de união, tanto a união da noiva com a palavra, como a união da igreja com esses ismos, com esses credos e dogmas, enfim, tudo está se unindo, a igreja se unindo com a política, nós temos visto isso tudo acontecendo nos nossos dias, como o profeta nos orientou. Vamos aqui para uma breve oração. Querido Deus, Pai eterno, peço a Tua ajuda, Teu Espírito Santo possa me guiar, colocando as palavras, trazendo, meu Deus, essas questões que nós precisamos atentar para elas. Me ajuda a abordar, meu Deus, de uma maneira que os Teus filhos possam entender, possam despertar para este quadro, que isso possa se tornar bem claro para todos, ó Deus, que forem alcançados através desse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos avançando aqui então. Essa citação, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o que o profeta fala a respeito de um falso avivamento. A mensagem à voz de Deus nesses últimos dias, o profeta dizendo aqui tantas coisas confusas, né? Quanta confusão temos visto por aí, mesmo dos grupos chamados da mensagem. Não conhecem a palavra e dizem coisas. Talvez soe muito razoável. O comunismo é uma coisa muito razoável. Todo mundo igual. Não há mais capitalistas. São todos comunistas. Você já parou para pensar que isso é um falso avivamento? O comunismo é? E onde ele padronizou tudo depois? Jesus disse. Então veja que ele está falando aqui de comunismo e logo em seguida ele cita que os dois espíritos estariam tão próximos que enganariam os eleitos se possível. Depois o profeta vem e cita Mateus 24, 24. Então preste atenção, irmãos. O profeta está lidando aqui com este assunto comunista, falando do lado natural ali, como eles tentam padronizar as coisas, fazer todo mundo ali no mesmo nível e tal. E, claro que nós estamos abordando aqui do lado espiritual,
esse espírito comunista atuando dentro da igreja, como nós estávamos mostrando ali, e vamos abordar mais um pouco aqui sobre o ponto que ele chega de excomungar as pessoas que pensam diferente e tal, tenta impor medo, temor nas pessoas ali. E o profeta vem e cita o que Jesus disse: os dois espíritos estariam tão próximos que enganariam até os eleitos. Mas isso não é o espírito anticristo? Mas aí nós vamos ver que estes ismos, eles se unem e se tornam um ismo só. Por quê? É tudo do diabo. Se resume tudo no diabo, só que com facetas, com faces diferentes, com atuações diferentes. Só que hoje Deus tem nos revelado todas essas faces, todas essas personalidades, todas essas maneiras diferentes de atuar do diabo. Porque o que nós vemos no mundo e nas igrejas, sem a revelação completa? Eles conseguem ver uma face do diabo, uma atuação do diabo, mas não conseguem ver outra. Não são enganados de um lado, mas são enganados de outro. Então Deus, através da revelação dos selos, nós vimos que foram os 4 primeiros selos denunciando, revelando as obras de Satanás, o seu início, meio e fim. Então Deus está nos mostrando aqui a coisa toda. Então veja, toda incredulidade é a perversão da crença. Agora veja essa citação aqui do 3º Êxodo, conectado nisso que eu acabei de ler ali. Agora lembre-se, não se esqueça disso, há só 2 poderes. Um é poder espiritual do Espírito Santo e o outro do diabo, operando através de poder intelectual. Então, tudo isso que é feito, que está sendo feito, por exemplo, essa padronização que temos visto nas igrejas, a forma de se transmitir os cultos, a forma de enfeitar as suas igrejas, de embelezar as suas igrejas e de se comportar, de copiar muitas coisas do mundo, tudo isso é dentro desse poder intelectual. Persuadir as pessoas através do emocional ali das pessoas, aquele apego, aquela estrutura, aquela grandeza, aquela beleza, a todo aquele conforto que é criado, enfim. Aí nós vemos aqui, o profeta dizendo, vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas e se levantou a cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Então, essas lideranças e essas pessoas em geral, elas tomam o que o líder disse, o que a sua igreja disse, ao invés do que a Bíblia disse. Eles têm seu próprio sistema, não é o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. Então vemos essas igrejas se unindo, essas igrejas padronizando, né, o que devem crer ou o que não devem crer, e a palavra final, então, é o que essas igrejas dizem. Quem foge desse, quem deixa de seguir isso, quem desobedece isso, vamos dizer assim, quem vai ao contrário disso, então está fora, então vai ser excomungado. Aí o profeta vem e diz nessa mensagem aqui experiências sobre a união. Então,
do catolicismo e o comunismo, né? Um contra Cristo, outro contra a Igreja Católica. Claro, nós sabendo aqui que o comunismo será usado para, como nos disse o irmão Brana ali, contra o catolicismo, mas ambos pertencem ao mesmo poder, o poder de Satanás, né? E o profeta vem dizendo que esses dois poderes estão se unindo. Cada pessoa no mundo terá a obrigação de tomar partido de um ou de outro. É como nós vemos, por exemplo, hoje na política. Ou a pessoa é da direita ou é da esquerda. Estão lidando dessa forma. É quando a pequena igreja do Espírito Santo se reunirá. Então, essas grandes potências se movendo no mundo, poder comunista e o outro é o catolicismo, e o comunismo se unindo, enquanto a noiva vai se unindo com a palavra. Agora vamos vendo aqui o que o profeta diz nessa mensagem. Então Jesus chegou e chamou. Veja bem, sabem de uma coisa, amigos? Logo ele virá buscar aqueles nestes últimos dias, né? Falando sobre aqueles que serão arrebatados. Não é estranho que a igreja tinha chegado a esta hora escura novamente? Vou dizer algo aqui, não é doutrina, só estou profetizando. Sabe o que aconteceu? Chegará um ponto em breve, anote a minha palavra, em que todas as denominações terão que se unir ao concílio ecumênico. Se não o fizerem, não poderão contar com o apoio do concílio. Portanto, haverá um boicote e ninguém poderá ir a essas igrejas ou ir a qualquer igreja a menos que tenha uma marca de sua própria igreja. Veja bem aqui, irmãos, o profeta fazendo essa profecia aqui, né? Essa análise também diante de tudo que ele já tinha visto, do que ele estava vendo. E eu gostaria de chamar a sua atenção, claro que aqui, relacionado ao concílio ecumênico, as denominações e todos que ficar aí para a grande tribulação e tudo mais. Só que nós podemos ver já nos nossos dias acontecendo esse tipo de boicote relacionado aos grupos da mensagem, como eu disse no vídeo anterior. Se você não fazemos parte do grupo A ou do grupo B, nós não temos o acesso livre a esses lugares. Nós não temos o companheirismo com essas pessoas. Somos excomungados. Você não é aceito nesses grupos se você não fazer parte. Se você não estiver unido a esses grupos, não importa você crer na mesma mensagem, você crê no mesmo Deus, não importa isso. Se você não está unido a essas igrejas, você não tem acesso, companheirismo com essas pessoas. É dessa forma. E para se unir a esses grupos, para você ser benquisto por esses grupos, por esses companheirismos, por essas alianças, você tem que abrir mão de sua doutrina da Bíblia. É o que o profeta está mostrando, né, que vai acontecer lá na frente, mas hoje, entre as igrejas chamadas da mensagem, para as pessoas serem aceitas nesses sistemas que têm se tornado, só abrindo mão das doutrinas bíblicas. E, por exemplo, você tem aí igrejas
chamadas da mensagem aí, líderes da mensagem, que possui igrejas de uma proporção, falando, claro, do cenário da mensagem. Uma igreja da mensagem que possui aí 100 mil inscritos, né, num canal no YouTube, veja o alcance dessa igreja, e aí com várias filiais, vamos dizer assim, no Brasil afora, você chegar para as lideranças desse ministério e abordar os assuntos sobre a igreja local, pastor local, assuntos doutrinários, né? Como o profeta está falando aqui, de abrir mão de sua doutrina da Bíblia. Se for abordar esses assuntos, você vai ser chutado de lá. Esses pastores não vão te aceitar. Dessas igrejas grandes, essas igrejas que têm um grande alcance, que além de ter ali aquela igreja matriz, tem ali várias filiais ao redor, muitas vezes não só do estado, mas até mesmo da nação, eles não aceitam, não vão aceitar essas doutrinas bíblicas que trazem uma perca natural, financeira, de status e tantas outras coisas que seria perdido, que teria que abrir mão para cumprir essas doutrinas. É uma realidade. Então, o profeta falando aqui, né? Lá, o que vai acontecer? Os membros não vão tolerar isso. Os cristãos nascidos de novo, de verdade, morrerão primeiro. Então, sabemos que, claro, na grande tribulação, muitas pessoas, muitas virgens nécias acabarão morrendo. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Agora aqui na escritura que eu gostaria de ler aqui com os irmãos, e que é uma das escrituras a escritura que é a base mesmo para este assunto, onde nós temos assim um exemplo bem claro do que é esse comunismo na igreja, do que é esse ismo que tem acontecido, esse espírito, esse comportamento. Usar essa palavra, esse comportamento. Esse texto aqui retrata um acontecimento lá na primeira vinda, nos dias de Jesus. E isso está em evidência nos nossos dias. Talvez a maioria de nós já presenciamos isso, muito provavelmente. Então diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é deste o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia:
sou eu mesmo. Então o homem ali declarando para eles, né, que ele era aquele mesmo homem lá que era cego de nascença, ainda tinha uns que duvidavam ainda, né? Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Ao invés ali de se alegrarem, né, com o homem, olha que coisa, que milagre de Deus, que benção e tal, estavam só ali interrogando. Aí vem agora os fariseus investigar a cura, né? Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então essas pessoas que abordaram o homem, questionaram ele ali, como que aquilo aconteceu, quem fez aquilo, levaram eles, o homem, né? Levaram o homem aos fariseus, aos seus líderes religiosos. Não é o quadro de hoje? Acontece uma cura, acontece algo da parte de Deus, seja um ensinamento bíblico, seja um evento, as pessoas não vão ali à Escritura, não vão ali à mensagem consultar. Vamos ver se isso estava profetizado, vamos ver se isso está nas Escrituras para acontecer, vamos ver se isso é bíblico, se é escriturístico. Não, já foram lá nos líderes, por quê? Aquilo que eu li em parágrafos anteriores. Porque elas iriam ficar com o que aqueles homens dissessem, e não com o que estava dito a respeito de Jesus, do Messias. Veja se não é o quadro de hoje. Se eles se voltassem às Escrituras, eles iam verificar que estava escrito que o Messias iria operar exatamente o que Jesus estava operando. Os cegos ver, os coxos andarem, tudo isso, as obras testificando, a palavra se cumprindo. Então é o quadro se repetindo, a palavra de Deus se cumprindo hoje, Deus envia luz e mais luz, aí as pessoas elas vão lá nos seus pastores, nos seus líderes, nas suas igrejas. A minha igreja não crê assim. O sistema ao qual eu estou inserido não segue esse padrão. Não está unido à palavra, está unido a nossos credos e dogmas. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles não estavam considerando de maneira nenhuma o milagre que aconteceu. Eles estavam só procurando todos os tipos de situações que desqualificassem o homem, Jesus, ou o que foi feito. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Então, fica ali uma confusão. Né? Uns acham isso, outros acham aquilo. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu:
ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então veja, eles não estavam acreditando na palavra ali do homem, não estavam acreditando que o homem era aquele que eles já tinham visto ali, quem sabe, tantas vezes. Não estavam acreditando que ele era aquele, cego de nascença. Agora mandou já chamar os pais. Aí perguntaram, é este o seu filho, a qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Então já encurralaram aqui os pais do homem, os pais temendo, né? Aqui embaixo mesmo fala, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então tá vendo aqui agora a força sendo utilizada, as ameaças. Aí nós podemos ver hoje isso acontecendo, as pessoas temendo serem expulsas de suas sinagogas. Muitos ficam ali no anonimato, ou ficaram aí durante muito tempo no anonimato, sem confessar a revelação que receberam. Aí muitos ficaram com medo de provar destes frutos, de provar desta luz, de receber a luz, cada luz que Deus tem enviado, porque poderia ser expulso de suas sinagogas. Então, até os pais dele ficaram com medo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Então, uma hora eles queriam acusar que Jesus era pecador, outra hora queria colocar ali a desculpa do sábado, tentavam de tudo, de todas as formas, colocar sombra no que aconteceu, colocar sombra naquela revelação, colocar sombra na palavra de Deus, naquilo que estava sendo manifestado diante deles. E o problema que como que eles iriam falar que aquilo não aconteceu? Porque veja que em nenhum momento aqui eles conseguiram provar que o homem não era cego, que aquilo que aconteceu não era real. Isso eles não tinham conseguido provar, não tinha nem como. Só que nós vemos, desculpe aqui, só que nós vemos que o tempo todo eles estão tentando desviar o foco do que aconteceu aqui, da cura, do milagre que aconteceu, era cego, agora vê, estavam tentando desviar isso para reputação, né? Porque ali, para aquelas pessoas, Jesus não tinha reputação. Era pecador, era isso, era aquilo. Filho ilegítimo. Isso não acontece hoje? A maioria dos homens que Deus usa, que Deus levanta, trazendo verdades do Evangelho, verdades das Sagradas Escrituras, as pessoas aí, os líderes que rejeitam, o que eles fazem?
Eles tentam tirar o foco daquelas verdades que estão sendo trazidas e jogam ali para a reputação e tentam tirar o foco da verdade para a reputação. Ah, mas de onde ele veio? Ah, quem que ele era? Ah, é pecador. Não é a mesma coisa? E tal o homem respondendo, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que posição que ele tomou ali, né? Não importa para mim se ele é pecador, se não é, de onde que ele veio. Veja que posicionamento admirável que o homem tomou diante daquela pressão toda que estava ali sofrendo. Então, que nós poderíamos tomar isso como lição para nós. Se é a palavra de Deus, se são verdades escriturísticas, não fique preso. Se é do grupo A, B, C ou D, alimente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele respondeu. Então lhe perguntaram, que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Então eles não estavam perguntando isso com aquele sentimento, com aquele desejo de realmente querer saber para crer. Não, eles estavam interrogando ali para tentar achar alguma coisa para desqualificar, para alimentar mais a incredulidade deles. Era só de curiosidade, não era para crer. E não é diferente hoje, irmãos. Quantas pessoas às vezes vêm querer saber de alguma coisa, mas não é para crer. É só por título de curiosidade. Quantas pessoas que nesses períodos que nós tivemos ensinamentos a respeito de milênio, de terceira vinda, desses assuntos que foram explorados com tanta intensidade, a respeito do selamento de 144 mil judeus, um intervalo entre o final da grande tribulação e milênio, todos esses acontecimentos ali, aqueles eventos de taças e tudo, quantas pessoas quiseram saber alguma coisa ali apenas por curiosidade. Não era de fato para conhecer, para crer na palavra de Deus. Não era de fato desejando saber aquilo para crer, para receber mais uma porção da palavra de Deus, para se alimentar de mais uma porção da palavra de Deus, de mais uma parte da palavra, para que aquilo então a fizesse atingir a plenitude da palavra. Quantas pessoas, ou mesmo querendo saber apenas para combater aquilo, como no caso desses fariseus aqui, fazendo essas perguntas, mas só para combater, só queriam combater aquela verdade que estava bem diante dos seus olhos. Veja o tipo de espírito que eles estavam e o tipo de espírito que as pessoas estão hoje. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Eles ficaram aqui perguntando, que fez a ele você, como abriu seus olhos? Ele disse, eu já disse a vocês, eu já disse e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí o homem já apelou, Que o tanto de questionamento que eles estavam fazendo, muito provável por esses motivos que eu estou citando, só para combater, só para alimentar mais a incredulidade deles.
a título de curiosidade. Aí eles responderam, né? Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Ah, tá bem aqui, ó. Nem sabemos de onde ele vem. Então, eu aqui, com essa simplicidade aqui, começando do zero, sem estar vindo de nenhuma das grandes igrejas aí, vamos dizer assim, sem ser dos grandes tabernáculos, sem ser aí dos grandes canais aí, de grande alcance, muitos, quem sabe, fariam essa pergunta. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. É o que acontece comigo, é o que acontece com você hoje. E é o que aconteceu com Jesus. E nós, sendo a noiva, vamos passando pelas mesmas etapas do caminho. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Irmãos, olhando para o espiritual, né, quantos Deus tem levantado hoje, não sabemos de onde ele vem, não veio desses grandes ministérios, não veio desses grandes lugares, mas está abrindo os nossos olhos, mas está abrindo os vossos olhos. E é isso que importa. Nós podemos dizer como este homem: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, contudo tem aberto os nossos olhos espirituais para o momento que estamos vivendo. E é isso que interessa. Não importa de onde esses homens vieram, de onde eu vim. Não estou aqui representando uma grande igreja, um grande ministério, mas se está abrindo seus olhos, é isso que importa. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? Irmãos, aí a coisa aqui ficou feia. E o expulsaram. Agora, o que esse espírito comunista dentro da igreja faz com a pessoa? E o expulsa. É o que tem acontecido hoje. Expulsa essas pessoas que ficam do lado da verdade. E veja aqui, e trazem muitas vezes difamações, que veja que lá no início do capítulo, quando nós estamos lendo, os discípulos perguntam, né, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí chega que esses fariseus religiosos estavam aqui falando que o homem nasceu cheio de pecado. Ou seja, a reputação desse homem aqui que foi curado
diante desses fariseus aqui era nada, não tinha reputação para eles, não tinha valor para eles. Mas Deus sabia qual era o propósito desse homem ser cego, qual era o propósito de tudo isso acontecer na vida dele. Mas ele foi expulso. Agora você pode entender, você que tem passado por estas etapas, que tem tido seus olhos abertos como este homem, você pode entender porque você foi ou está sendo expulso destes sistemas. Porque você também está sendo expulso, porque veja, eles não aceitaram Jesus, não aceitaram também este homem que os seus olhos foram abertos. Nessa era de Laodiceia, que Deus nos deu o colírio para abrir os nossos olhos, nós que estamos tendo os olhos abertos para a palavra da hora, para reconhecer o dia e a mensagem da hora, estamos sendo expulsos. Esse espírito comunista atuando dentro da igreja. A noiva está sendo expulsa de dentro da igreja. É uma realidade. Então vamos avançando aqui. Parágrafo 51. Como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Mas como ver isso? Através desse colírio do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele, e não com alguma organização ou algum credo de igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Então veja, a noiva está sendo expulsa da igreja e está se unindo com Cristo. Está fugindo para o Calvário, para a vida, para Jesus Cristo, unindo-se com Ele. Que quadro maravilhoso, né? Verificamos que eles rejeitaram o Messias e então se uniram e criaram uma liga. E fizeram uma proposta entre eles que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, elas seriam excomungadas da igreja. Aí o profeta cita ali, né? O rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram quem pecou e tal. Essa escritura de João, capítulo 9, que nós acabamos de ler. Lembrem-se, então veja bem, eles rejeitaram o Messias, né, que era a palavra da hora lá na primeira vinda, e se uniram, excomungaram da igreja todo mundo que confessasse que Jesus era o Cristo. E hoje? Tem sido formadas ligas, grupos, excomungado todos que têm confessado a palavra como absoluto nas suas vidas, têm sido expulsos. E lembrem-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram, eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado, porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. Veja a pressão aí, veja eles exercendo uma força, uma imposição, né? Exercendo uma imposição, colocando medo nas pessoas. E ali eles pensavam, mas se eu for expulso dessa sinagoga,
Para onde eu vou? Não é assim hoje? Ah, mas se sair dessa igreja, para onde eu vou? E aí o profeta dizendo aqui, fuja tão rápido quanto puder para o Calvário. As pessoas, elas chegaram a um ponto que elas acham que a salvação delas está condicionada àquela loja, aquele templo ali de alvenaria, aquelas paredes. Elas chegaram a esse ponto. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse, agora é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio. E ainda assim ele me deu a visão, né? Está vendo? Ele podia fazer isso. Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado e bem. Ele podia dizer que não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas. Ele certamente viu isso pela primeira vez na vida. Veja que coisa tremenda isso aqui também, né? Jesus não tinha compromisso com nenhum daqueles grupos, não pertencia em nenhum daqueles grupos, então ele podia manifestar as obras de Deus. Veja para o que nós estamos caminhando hoje. Deus tirando indivíduos daqui e dali, indivíduos agora sem nenhum compromisso com o grupo tal, com o grupo A ou com o grupo B, completamente livres para servir Jesus Cristo, pertencendo a Cristo. Agora, os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vamos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira, isto é, depois que a igreja se une também, no concílio de igrejas, concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Elas rejeitaram a palavra. As igrejas rejeitaram. Então veja a sequência aqui dos fatos. A igreja está se unindo nos seus concílios, tanto denominações quanto o protestantismo com o catolicismo. Poderíamos dizer, dentro dessa linha que estamos aqui meditando, esses grupos da mensagem se unindo contra a palavra. Porque o que eu li lá em 2 Timóteo 3? Aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, mas negam o poder dela. Ah, são grupos da mensagem? São grupos da mensagem. Mas negam o poder dessa mensagem. Mas negam a vida vivida dessa mensagem. Mas negam a aplicação dessa mensagem. Mas negam a manifestação dessa mensagem. Mas negam o cumprimento dessa mensagem. É o que está acontecendo. Unindo para negar, destruir a mensagem, a palavra, rejeitando essa palavra. Aí o que vai acontecer? O comunismo se unirá para destruir as igrejas. Tempo de união. Aí o profeta diz, as igrejas, elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional. Não importa quantas colunas de fogo pairassem em nosso meio, ou quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Vai mostrar isso aí para os grandes homens, para os grandes líderes
dos grupos aí da mensagem, se vão aceitar os pontos doutrinários que vão causar percas significativas para eles. Vai mostrar aí para homens que têm problemas de casamento e divórcio que eles não deveriam estar nos púlpitos se eles vão aceitar. Portanto, elas estão se unindo agora. E seu pastor aqui, muitos podem lhe dizer que estão lendo, que eles têm um movimento ecumênico do mundo, há um ministro luterano acima disto. Então o profeta vai falando aqui a respeito deste movimento ecumênico. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Agora, vemos esse tempo de união chegando, estão vendo? Agora observem. Então a igreja se uniu contra a mensagem. Então, quando isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja. Exatamente como fez no início. Estão vendo? Se repete tudo de novo. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro, e quando rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. E hoje eles rejeitam a mensagem do Senhor Jesus e a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está se unindo, o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Agora, é difícil dizer isso. Então você tem esse espírito comunista atuando lá na frente, depois que a igreja efetua essa rejeição da mensagem, como Israel fez lá, depois Tito invadiu e massacrou eles todos lá que ficaram. Tem esse acontecimento. Mas tem também esse paralelo dessa igreja atuando com esse espírito comunista contra estes eleitos, contra esses como aquele ceguinho que Deus abriu os olhos dele. Você está percebendo esse paralelo que eu estou fazendo? Que eu estou te chamando a atenção? Sim, o comunismo lá na frente vai atuar contra a igreja devido a ela ter rejeitado a palavra aqui, como o profeta está mostrando. Mas já aqui, no momento presente, muitas pessoas estão sofrendo essa perseguição, sendo excomungadas, pelo fato de ficarem com a palavra e não com o que a igreja diz, e não com o que o líder diz. Muitas pessoas já estão sofrendo isso aqui, dentro de suas igrejas. Essa é a igreja lá no campo, a escuridão do comunismo está se espalhando por todo o mundo, fechando-se como uma grande sombra. E esta é a lei do contraste. Tomo como antes do dia é sempre o mais escuro antes do dia, porque o dia é um romper, empurrando a escuridão. E é a lei do contraste, você vê, torna mais escuro antes do amanhecer. Estamos na mesma coisa agora, é apenas o mais escuro antes do dia. As grandes sombras das trevas estão avançando para cumprir o homem do pecado. Você notou, neste mesmo tempo de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviar Cristo na manjedoura, eles enviaram livrinhos de Stalin, colocando neles a foto de Stalin, um homem que se opõe, ele mesmo acima de tudo, quer chamar Deus, assim por diante. Pegando uma grande parte do mundo de suas guerras e outra coisa, então, que tudo isso é para cumprir a Escritura. Então, novamente, eu quero que você observe outra coisa. Uma do cumprimento. Essas pessoas que são formais, nessas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia diz, aí ele cita de novo ali, 2 Timóteo 3, onde a gente leu no início, eles teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela.
de tal, se afaste-se, né? E eles estão se posicionando, né? Isso aqui está na divindade de Jesus Cristo, ó. O comunismo está se posicionando. Então nós vemos tudo tomando seus devidos lugares. Mais uma citação aqui, Israel e a Igreja, parte 1, ó, parágrafo 34. Observe, está se movendo hoje com uma força terrível. Cabe a você, meu irmão e irmã, considerar o que você está ouvindo e nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Nunca o subestime. Ele é suave como pode ser. E o espírito do anticristo não é o comunismo. Não, o espírito do anticristo é tão parecido com a coisa real que enganará os próprios eleitos, se possível. Jesus disse assim, Mateus 24, é um espírito religioso. Mas veja, o profeta fazendo essa diferenciação aqui, mas veja que ali os fariseus, com esse espírito religioso, que era tão parecido, mas veja que aquela característica ali de fazer com que todo mundo pensassem como eles, agissem como eles, e o que era diferente daquilo, então, eles excomungavam. Esaú e Jacó eram irmãos, Judas e Jesus estavam na mesma igreja, um pregador, outro tesoureiro. Veja lá, sempre apenas o enganador. Mentira, né, que Satanás disse a Eva era 90% de verdade, e o profeta aqui chamando a atenção, veja bem essa parte aqui, ó. Como eu ouvi homens que ignorarem, né, parte das escrituras, apenas para evitar que isso fere a teologia deles, né? É o que nós estamos vendo muito hoje. Ignoram parte das escrituras porque fere o sistema deles, porque fere aquilo que eles estão praticando, né? Vamos juntá-lo e fazê-lo caber em toda a Bíblia. Ou seja, tomar toda a parte, né? Se esta parte está certa, aquela parte está certa, vamos juntá-lo tudo. Perguntas e respostas número 1. Veja essa citação aqui, ó. Tudo tinha que ser comunismo. Veja, se lembra quando eles iam me colocar em uma prisão aqui embaixo? Eu estava pregando esta mesma coisa aqui no... ele cita aqui, acredito que o nome do hotel ali, aquela noite, sim senhor, dizendo, haverá 3 ismos, e todos eles se amontoariam em um ismo, e esse ismo produziria uma perseguição que enviaria Jesus Cristo à Terra novamente. Então veja, é exatamente assim. Isso era o comunismo, Hitler, nazista e assim por diante, como aquele fascismo de Mussolini, Hitler, Stalin, e disse, um deles tomará o lugar. Não sei qual será, mas acredito que será o Rei do Norte. Certamente você se lembra destas coisas e como elas foram ensinadas aqui. Todos vocês lá atrás. Então ali, fascismo, nazismo, ficou tudo nesse ismo. A pessoa de Cristo Jesus produz a coisa real, mantém aquela pessoa segura em Cristo até que Ele venha. Ali está Ele. E agora, é por isso que não há mais choro, as portas estão quase fechadas, a rede acabou de sair, quase em sua última vez. Apenas alguns para puxar assim para entrar no reino de Deus. As portas estão se fechando. Que momento estamos vivendo, né? Os momentos finais. O profeta falando, apenas alguns para puxar assim. As portas estão quase fechadas. Agora, estes ismos, o profeta mostrando aqui que produziu uma perseguição, né? Ali no caso para os judeus, que enviou Jesus Cristo à Terra, né? Esta aparição, essa descida, essa manifestação dele, né, do Espírito Santo aqui na Terra, para
preparar esse povo para o arrebatamento, para a vinda de Jesus Cristo. E agora? O que essa perseguição, então, está causando, espiritualmente falando, logo, a saída dessa noiva desta terra. Então, qual é a próxima coisa? Os judeus têm que receber o Espírito Santo. Aí vem aqui o profeta dizendo, a próxima coisa, então, depois que daqui de ter causado a vinda, né, essa descida, essa manifestação do Espírito Santo aqui, a próxima coisa, os judeus têm que receber o Espírito Santo e ser batizados no nome de Jesus Cristo. O tempo todo eles perseguiram e zombaram, e, ali assim que o Espírito Santo lhes é apresentado, eles recebem o batismo do Espírito Santo. A igreja gentia é arrebatada e aqueles que se recusaram e apenas andaram sob justificação, o dragão, poder romano, jorra água, que se unirá com o comunismo e levará a igreja a uma perseguição assim. Então aqui, claro, não está em uma sequência aqui bem organizada, mas tratando aqui resumidamente, esses ismos aqui, todos juntos, promovendo ou contribuindo para o cumprimento da palavra de Deus. Como nós sabemos, todos esses ismos aqui pertencem ao poder do diabo, mas tudo isso é usado por Deus, é permitido por Deus para simplesmente cumprir a palavra de Deus. Então veja, perseguiu aqui os judeus nessa época aqui de Mussolini, Hitler, Stalin, e logo que os pressionou para voltar ali para a Palestina, para Israel. Isso trouxe a descida do Espírito Santo para nós os gentios. Veja que interessante. Lá na primeira vinda, Deus usou isso, esses ismos, para tirar Israel, para eles fugir da Palestina, para eles saírem da Palestina. Agora que na segunda vinda, Deus usou esses ismos para fazer eles voltar para a Palestina. Por quê? Porque aí nós gentios recebemos o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, somos arrebatados e depois volta esse Espírito Santo, Apocalipse 7, esse selamento dos 144 mil judeus. Aí nisso, esses ismos estão contra agora o povo gentil, essa igreja que rejeitou a palavra e tal, tudo isso que nós estamos vendo aqui, falando, e os judeus lá reunidos novamente na Palestina. Que coisa, irmãos! O plano de Deus, como ele é executado de uma forma tremenda. Agora já para encerrar aqui esta lição, vamos ler aqui mais estes parágrafos aqui. Vemos hoje como as igrejas, através das denominações e assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas. E a ciência pode provar por fotografias e tudo mais, e ainda assim elas não querem nada a ver com isso. Então o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez. E a Bíblia disse que eles o fariam, exatamente. Agora, estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união, quando vemos estas coisas sendo unidas. Por que não conseguimos ver estas coisas? Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde ele prometeu isso que ele faria. Agora, vemos isso acontecendo, vemos na igreja o que ele prometeu fazer, vemos isso acontecendo, vemos as nações se unindo, vemos os ismos se unindo, vemos as igrejas se unindo, tá vendo? Os ismos se unindo,
as igrejas se unindo. É tempo de união, é hora de união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo de que se fala tem que ser organizado. Até mesmo o governo não recebe isso. Então o profeta dizendo, é o tempo, é o espírito da era. Temos que nos unir. Vocês sabem, como cidadão dos Estados Unidos, ainda assim, se você me desse um cheque de $5, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. É um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo. E essa união é exatamente o que traz a marca da besta. Estão vendo? É um tempo de união e está levando direto para dentro disso. Pode ver a olhos nus se olhar para isso. É um tempo de união, onde tudo está se unindo. Veja para onde está levando, né? Que traz a marca da besta. Veja aqui, parágrafo 67. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora, o comunismo se unindo para destruir a igreja. Depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas, está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. Então, enquanto a igreja está se unindo para destruir a palavra, tem o comunismo se unindo para destruir essa igreja. Que coisa. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo aqui, metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, Igreja de Cristo e assim por diante. Eles não podem fazer nada porque este estará contra este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem então, debaixo ali de uma liderança. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito. Não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, feito parecido. Aí está a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem, este é o espírito da era. É união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. Como eles a destroem? Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Eles podem invalidá-la, ineficaz ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Então, como destruir a mensagem? Como eles a destroem? Invalidando-a, tornando-a ineficaz. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Tendo aparência de piedade. Nós conseguimos ver isso muito claramente acontecendo nas denominações, como eles invalidaram a palavra de Deus, todo mundo aí religioso, e nos grupos da mensagem. Que dizer então dos grupos chamados da mensagem? Não está acontecendo a mesma coisa? Não estão se unindo contra a palavra de Deus? Isso porque eu nem citei esses que estão literalmente mesmo, que assumiram aí, que estão, através da internet, através de seus grupos que estão formando, que estão declaradamente contra a mensagem. Muitos aí que eram da mensagem agora estão contra. Não está aí acontecendo? Veja que momento estamos vivendo, irmãos. Que momento estamos vivendo, tornando, invalidando a palavra, tornando-a ineficaz ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, e invalidando a palavra de Deus. Estão vendo? Parágrafo 91.
Deus está unindo sua noiva. Ela está se unindo de leste a oeste e de norte a sul. Há um tempo de união e está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo? O arrebatamento. Que coisa maravilhosa, né? Deus a está aprontando, sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ela está se unindo com assim diz o Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga. Ela está se unindo, ela está se aprontando, porque ela é a noiva, isso mesmo, e ela está se unindo com seu noivo, vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a noiva e a palavra estão se tornando um de tal modo que a própria palavra ela mesma está praticando as obras do noivo. Amém? Estão vendo? Uma união. Não mais una-se à igreja, nada mais disso, mas fugir de tudo e estar ligado a Jesus Cristo. Estão vendo? É o tempo de união, Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta exatamente, unindo as palavras de sua promessa. Tempo de união e sinal. Então, com essa citação, eu encerro esse estudo, né? Creio que tivemos aqui o suficiente para refletirmos e em meio a toda essa união que está acontecendo, a noiva está unindo com o seu noivo a palavra. Que Deus os abençoe, que isso possa servir de ajuda para vocês, despertar para esse momento que estamos passando, para esses acontecimentos, que ajude-nos a entender a esse comportamento de muitas pessoas, como eu citei aqui agora há pouco, que têm se voltado contra essa mensagem, ou declaradamente, e esses também que mesmo não declaradamente assim explícito, mas as ações, o comportamento têm demonstrado o espírito que está por trás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.